Oi, pessoal! Agora, na lição 8, falaremos sobre reportagem. Esse gênero textual está no meio jornalístico. Ele é quase que uma notícia mais aprofundada. A notícia apresenta o fato que aconteceu neste momento, ela é breve e ela é objetiva, não tem posicionamento. A reportagem, ao contrário, pode ter posicionamento do jornalista e ele tem um aprofundamento maior sobre o assunto, porque esse jornalista sai pesquisar, ele sai fazer entrevistas com outras pessoas, ele sai conhecer sobre aquele assunto. Então, a reportagem, ela é mais detalhada e esse jornalista tem uma liberdade para poder se posicionar também, tá? Bom, ainda sobre reportagem, vamos pensar nessas características, né? É um texto multimodal, por quê? Porque como ele tem mais espaço, tem como colocar mais informações ali, mais detalhes, podem aparecer gráficos, por exemplo. Pode aparecer infográfico, fluxograma, quadro, fotos, mapas, para complementar as informações que estão aparecendo ali. Tem a linguagem verbal, né, que é a escrita. Pode ter o uso do discurso direto ou indireto, porque se é feita alguma entrevista com alguém, por exemplo, né, você, como jornalista, né, ele pode contar o que a pessoa falou ou então escrever a fala fiel da pessoa, ok? Construção e abordagem a partir de interpretação do autor sobre os fatos. Estrutura textual mais complexa em função de uma investigação minuciosa do jornalista, então tem uma extensão maior. Escrita de acordo com as normas vigentes da língua, então tem que estar na norma padrão da língua. Identificação do autor do texto, tem que ter lá o nome do jornalista que também escreveu esse texto. Linguagem objetiva, às vezes subjetiva, dependendo da temática, mas tem que estar clara e adequada ao público. Estrutura-se basicamente em título, linha fina, lead e corpo do texto. Então tem lá o título, né? A linha fina que vem embaixo dele com um pouquinho mais de detalhes sobre a reportagem. O lead, que é aquele primeiro parágrafo com as principais informações, o que aconteceu, com quem aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, tá? E o corpo do texto depois vem com os detalhes. Pode ser usada a primeira ou terceira pessoa e tem presença de outras vozes além do autor, como entrevistas, falas de especialistas, né? Pessoas envolvidas com um evento divulgado, por exemplo, que complementa então esses detalhes que a reportagem traz, tá? Então, beleza, pessoal, vamos continuar aqui. Eu quero fazer a leitura com vocês de uma reportagem, não vamos fazer essa aqui da página 62 e 63, você vai fazer depois, sozinho, aprofundando. Nós vamos pular e vamos lá para a página 67. Ali tem uma reportagem menor, tá? Que foi publicada no jornal da USP, né? O autor é o Lucas Torres Dias e nós vamos fazer a leitura juntos, ok? Então ele diz assim: arte contemporânea entre não entender e se familiarizar. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte. E não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Escreveu Goethe, escritor alemão do século XVIII. Mas com as remodelações modernas do meio artístico, a relação arte-mundo-público se tornou confusa para muitas pessoas. Formas simplistas, estruturas com formas estranhas e muitas outras coisas que fazem o espectador se perguntar por onde começar. A estética contemporânea e a percepção de significado na arte sofreu bruscas mudanças, em especial desde a Revolução Industrial, quando os meios de criação e as técnicas puderam assumir rumos inéditos. Agora, a arte não é só mais sobre pintura de Mona Lisa ou esculturas de Michelangelo. A arte contemporânea propõe uma reflexão diferente. Quem explica melhor é Heloísa Rodrigues Lima, presidente da Comissão de Pesquisa do Museu de Arte Contemporânea da USP. Em vez de você ter bronze ou cerâmica, você começa a ter uma série de novos materiais. E as formas para se propor uma ideia aumentaram de um jeito muito radical. Reflete. Por onde começar? Quando Marcel Duchamp fez sua obra mais famosa, A Fonte, um urinol virado ao contrário, muitos não entenderam e tampouco entenderam que não era para se entender. Acostumados com séculos de uma estética renascentista de beleza quase divina,
os leigos podem ficar desorientados com a arte contemporânea. Mas esse sentimento não deve ser motivo de vergonha. Heloísa diz que mesmo ela, com décadas de experiência no meio artístico, sente confusão e inquietação em museus. Ok. Então aqui, nós temos uma reportagem um pouco mais curta. Aqui nós temos o título. A linha fina não aparece nessa, mas poderia estar aqui embaixo, né? Nós temos também aqui o lead e os detalhes do texto. Muito bem, gente. Dentro do texto, você vê que tem vários elementos das características que nós vimos. Então, por exemplo, tem aqui fala de especialista, né, no discurso direto. Tem o posicionamento do autor, né? Ele faz ali um aprofundamento sobre essa questão da arte contemporânea, né? Ele conversa sobre entender ou não, aceitar ou não, né? Essas novas formas, ok? Muito bem, pessoal. Então agora, através dessa leitura e através dessa análise, nós vamos poder observar e complementar a questão. Vamos lá, junto comigo? A questão número 8, ok? Então vamos lá. Questão número 8 diz assim: com base nas informações do texto, responda ao que se pede. Ele diz assim: analisando o título e as informações do texto, explique qual a provável intenção do autor ao usá-lo. Então, analisando o título e as informações do texto. Então, vamos voltar lá. O título diz assim: arte contemporânea entre não entender e se familiarizar. Entre não entender e se familiarizar. Então, quando ele fala não entender, é porque a arte contemporânea mudou, né? Ela não tem aquele clássico formato antigo. E aí, o se familiarizar, ele quer dizer como, né, se acostumar com essa arte. Então, quando ele traz esse título e dá esses exemplos no texto, né, e aí ele fala assim, que as remodelações modernas do meio artístico, a relação da arte e o mundo público se tornou confusa, né, com formas estranhas, mas que a estética contemporânea, né, sofreu bruscas mudanças, que não tem mais aquela ideia de estar pautado somente em Mona Lisa, esculturas de Michelangelo, né, e aí ele traz também o Duchamp falando sobre a obra dele, né, a fonte, que é um urinol virado ao contrário, né, que as pessoas não entenderam. Então ele até reforça que não era nem para entender, o autor não disse que era para entender aquilo. Então quando ele faz essa associação do título com os exemplos que ele coloca no texto, ele diz assim: qual é a intenção do autor ao usá-lo, né? E aí eu quero que você escreva com suas próprias palavras. A intenção dele é abordar essa questão da arte contemporânea, né, que é importante ter esse entendimento e que ao mesmo tempo as pessoas estão com essas dificuldades porque antigamente era um estilo só. Então você pode escrever ali com as suas palavras de maneira um pouco mais clara ao seu parecer, ok? E depois, a letra B diz assim: explique utilizando suas próprias palavras as ideias contidas na citação do escritor alemão Goethe sobre a arte presente no início do texto. Então, quando ele fala, não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte, né? Então, você vai analisar, vai pensar ali com o repertório que você tem de mundo e escrever com suas próprias palavras nessa questão, ok? Pessoal, até a próxima lição. Nos vemos!